A história de Rômulo e Remo é uma das lendas mais fascinantes da antiguidade, repleta de mitos e simbolismos. Esses irmãos gêmeos, filhos de Marte, o deus da guerra, e de Rhea Sílvia, uma vestal, foram abandonados ainda bebês e salvos de forma milagrosa por uma loba que os amamentou. Essa relação com a natureza e com o divino marcou o destino dos dois. Cresceram com o propósito de fundar uma cidade, mas o sonho compartilhado se transformou em rivalidade. Essa rivalidade culminou em um duelo que mudou o curso da história, levando Rômulo a se tornar o fundador da lendária cidade de Roma. Hoje, exploraremos essa narrativa épica, analisando os eventos que levaram à fundação da cidade eterna e o legado deixado por esses irmãos. Se liga aí que vai ser foda! A lenda de Rômulo e Remo tem suas raízes em Alba Longa, uma antiga cidade do Lácio. Numitor, o rei legítimo, foi traído por seu irmão mais novo, Amulho, que o depôs e tomou o trono para si. Para garantir que Numitor não tivesse descendentes que pudessem reivindicar o trono, Amulho forçou sua sobrinha Rhea Sílvia a se tornar uma vestal. As vestais eram sacerdotisas dedicadas ao culto de Vesta, a deusa do lar, e tinham o dever de permanecer castas. Assim, Amulho acreditava ter eliminado qualquer ameaça ao seu governo. No entanto, o destino reservava outro caminho para Rhea Sílvia. Ela foi visitada por Marte, o deus da guerra, e dessa união nasceram os gêmeos Rômulo e Remo. Quando Amulho descobriu o nascimento dos meninos, ficou furioso, pois via neles uma ameaça ao seu poder. Ele ordenou que os bebês fossem jogados no rio Tibre, esperando que a correnteza os levasse à morte. Porém, o rio estava cheio, e a corrente os deixou em segurança às margens. Lá, os gêmeos foram encontrados por uma loba, que os amamentou e cuidou deles como se fossem seus próprios filhotes. Mais tarde, um pastor chamado Faustulo encontrou as crianças e as criou com sua esposa. Assim, Rômulo e Remo cresceram como jovens fortes e determinados, sem saber de sua origem nobre e do papel que desempenhariam na fundação de Roma. A história do início da lenda de Rômulo e Remo é um exemplo clássico de como o destino, a intervenção divina e a força da natureza moldam heróis que deixam marcas eternas na história. O destino trágico de Rômulo e Remo começa com o medo de Amulho, o usurpador do trono de Alba Longa. Ele sabia que os filhos de Rhea Sílvia, netos de Numitor, representavam uma ameaça direta ao seu poder. Para garantir que os gêmeos nunca pudessem reclamar seu direito legítimo, Amulho ordenou que eles fossem colocados em uma cesta e abandonados no rio Tibre, onde acreditava que seriam levados pela correnteza e encontrariam a morte. No entanto, o rio, que deveria ser seu túmulo, tornou-se o primeiro passo de sua salvação. As águas estavam calmas e depositaram a cesta suavemente nas margens próximas a uma caverna chamada Lupercal. Foi ali que uma loba, atraída pelos choros das crianças, encontrou os gêmeos. Contrariando sua natureza predatória, a loba os amamentou e cuidou deles, proporcionando o sustento necessário para sua sobrevivência. Esse ato de proteção por parte da loba transformou a caverna em um lugar sagrado e símbolo da lenda. Algum tempo depois, um pastor chamado Faustulo descobriu os bebês e os levou para casa, onde ele e sua esposa os criaram como seus próprios filhos. Sob os cuidados da humilde família, Rômulo e Remo cresceram fortes, destemidos e profundamente ligados à natureza e ao povo simples que os acolheu. Eles desconheciam suas verdadeiras origens, mas demonstravam qualidades de liderança e coragem que logo definiriam seus destinos. O episódio da loba e a proteção oferecida por Faustulo não apenas salvaram os gêmeos, mas também os prepararam para enfrentar o desafio de recuperar o trono de Alba Longa e, mais tarde, fundar a cidade que se tornaria o coração de um dos maiores impérios da história, Roma. O destino trágico que Amulho tentou impor acabou sendo o catalisador de uma história que moldaria a civilização ocidental. Quando Rômulo e Remo atingiram a idade adulta, sua força, coragem e liderança já eram evidentes entre os pastores e aldeões com quem viviam. No entanto, o destino tinha planos maiores para os gêmeos. Ao descobrirem a verdade sobre sua origem nobre e o papel de Amulho no usurpamento do trono de seu avô, Numitor, eles decidiram agir. O chamado para cumprir seu destino era claro: restaurar a justiça em Alba Longa. Os irmãos reuniram aliados entre os pastores e os habitantes das redondezas, que também eram vítimas da tirania de Amulho.
Com um pequeno exército formado por homens determinados e dispostos a lutar por uma causa justa, Rômulo e Remo organizaram uma revolta contra o tirano. Sua estratégia era ousada, baseada tanto na força quanto na astúcia que desenvolveram ao longo de suas vidas no campo. A batalha foi intensa. Rômulo e Remo, liderando na linha de frente, demonstraram bravura e habilidades de combate excepcionais. Os seguidores de Amulho, embora numerosos, não tinham a mesma determinação que os irmãos e seus aliados. Com o avanço da revolta, Amulho foi capturado e deposto. Sua tirania chegou ao fim, marcando o início de um novo capítulo para Alba Longa. Com a vitória em mãos, Rômulo e Remo não buscaram o trono para si mesmos. Em um gesto de respeito e lealdade, eles restauraram Numitor, seu avô, como o legítimo rei de Alba Longa. Esse ato não apenas trouxe paz à cidade, mas também consolidou a reputação dos gêmeos como líderes justos e heróicos. A vitória em Alba Longa não era o fim de sua jornada, mas sim o começo de algo ainda maior. O desejo de criar uma cidade própria começou a surgir nos corações de Rômulo e Remo. Com Alba Longa restaurada, os irmãos voltaram seus olhos para o futuro, prontos para escrever um novo capítulo na história que seria lembrada por gerações. Após restaurarem a ordem em Alba Longa, Rômulo e Remo sentiram que era o momento de criar uma cidade que representasse não apenas seu destino, mas também a nova era de prosperidade e poder que eles vislumbravam. As margens do rio Tibre, o local onde haviam sido salvos pela loba, foram escolhidas como cenário para o nascimento de uma nova civilização. O local já possuía uma simbologia forte para os gêmeos, pois ali tinham sido amparados e protegidos nos momentos mais difíceis de sua vida. No entanto, antes de começarem a construção, surgiu uma grande disputa entre os irmãos em quem teria o direito de nomear a cidade e governá-la. Ambos acreditavam ser o escolhido pelo destino, o que gerou um confronto direto. Para resolver a questão, eles decidiram consultar os augúrios, uma prática de interpretação de sinais divinos por meio da observação de aves. Os augúrios eram uma maneira comum de os romanos buscar respostas e orientação dos deuses. Rômulo observou que surgiram mais aves durante o ritual e, para ele, isso foi um sinal claro de que os deuses estavam a favor de sua liderança e de sua visão para a cidade. No entanto, Remo, não convencido pela interpretação de seu irmão, contestou os resultados. Ele considerou que, de alguma forma, a contagem não tinha sido justa e tentou desacreditar o processo. A disputa se intensificou, refletindo não só o desejo de poder, mas também a diferença de temperamentos entre os dois irmãos. A tensão entre eles cresceu e, em determinado momento, Rômulo decidiu que era necessário dar um passo adiante. Ele começou a erguer um muro para delimitar os territórios de sua cidade, um símbolo de seu controle sobre o novo destino de Roma. Remo, desafiando seu irmão, pulou o muro recém-construído, zombando do que considerava ser uma proteção frágil e insignificante. Esse gesto levou a um confronto violento entre os dois. A rivalidade entre Rômulo e Remo, que começou com uma simples disputa sobre o futuro da cidade, se intensificou à medida que os gêmeos cresciam e conquistavam poder. Depois de restaurarem o trono de Alba Longa, os irmãos decidiram fundar uma cidade nas margens do rio Tibre, o local de seu resgate pela loba. No entanto, as diferenças entre eles começaram a tomar um rumo mais sério à medida que avançavam na construção da cidade. A disputa sobre quem deveria governar e dar o nome à nova cidade foi resolvida por meio dos augúrios, onde Rômulo, interpretando os sinais dos deuses, obteve uma vantagem sobre Remo. Porém, a tensão não foi resolvida de forma pacífica. Quando Rômulo começou a erguer uma muralha para proteger a nova cidade, Remo, desafiando seu irmão, zombou da construção e pulou sobre as fortificações, rindo daquilo que considerava um gesto sem grande valor. Essa atitude enfureceu profundamente Rômulo, que viu no ato de Remo um desrespeito não apenas à sua autoridade, mas também aos esforços dedicados à construção e ao simbolismo da cidade. O orgulho e a ira tomaram conta de Rômulo, e em um momento de raiva, ele atacou Remo. Com um único golpe, Rômulo matou seu irmão, e antes de sua morte, declarou uma sentença brutal: assim pereça todo aquele que ultrapassar minhas muralhas. Essas palavras marcaram o fim da rivalidade entre os dois, mas também selaram o destino trágico de Remo. Após a morte de seu irmão, Rômulo se tornou o único governante da cidade, batizando-a de Roma, em homenagem a si mesmo.
A partir daquele momento, Rômulo seria reconhecido como o primeiro rei de Roma, iniciando uma nova era para a cidade que, com o tempo, se tornaria o centro de um império vasto e poderoso. O sacrifício de Remo, no entanto, refletiu a tensão, o conflito e a ambição que caracterizariam o destino de Roma ao longo de sua história. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.